contigo, Cláudio. Bom dia. Bom dia, obrigado, né? Prazer estar falando com Santa Catarina. Eu nasci na Bahia, mas a minha família é de Tijucas, família do meu pai, e o meu filho caçula é joinvilense, então, sim, eu tenho uma ligação forte aí com o estado. Bom, eu preciso fazer um disclaimer antes, eu não sou mais jornalista há quase uma década, eu saí de redação em 2012, mas, enfim, eu nunca me desliguei de todo dessa maluquice aí de mudança do clima e essa cobertura de clima, acompanhar essa história. Eu vou tentar explicar para vocês um pouco por quê. Eu queria começar, na verdade, falando um pouco de como é que eu acho que isso evoluiu na imprensa brasileira de quando eu comecei na virada do século até agora, e talvez haja boas notícias aqui, do ponto de vista não da atmosfera, mas estritamente da cobertura de imprensa. Deixa eu começar a cronometrar aqui para a Silvia não ficar brava comigo. Queria mostrar para vocês antes, que eu acho que é uma coisa que eu sempre gosto de citar, que é onde é que ele está? Eu vou achar. Que é um editorial do The Guardian, que foi escrito pelo... Por que não está aparecendo o meu PowerPoint aqui? Achei. Pelo Alan Rusbridger, que foi o diretor do Guardian até 2015. Esse cara ele foi um dos maiores diretores de redação da imprensa europeia nas últimas várias décadas. Foi o sujeito que pilotou toda a cobertura do Wikileaks, foi o sujeito que pilotou toda a cobertura do caso Snowden no Guardian, não sei se vocês lembram disso, foi um furo do Glenn Greenwald, que saiu primeiro no Guardian, e o Alan Rusbridger foi o sujeito que bancou toda essa história, naquele filme lá sobre o caso Snowden, ele aparece, né? Não ele, mas tem um ator que interpreta ele. Bom, esse cara que sempre foi, nunca pôde ser acusado de ser um nerd, era um jornalista de verdade. Ele, na despedida dele do jornal, depois que ele saiu da direção, ele tomou uma decisão editorial de criar uma espécie de ação afirmativa para as mudanças climáticas no Guardian. Ele concluiu que a imprensa havia falhado com essa temática, que é a coisa mais importante, o desafio mais importante da humanidade, e que os jornais não conseguiram prestar esse serviço aos leitores, de informar a população, de informar a opinião pública adequadamente sobre o tamanho desse problema. E aí ele escreve esse editorial, que é um negócio muito legal, eu acho que serve para a gente pensar num monte de coisas sobre a cobertura dessa área. Ele fala assim, bom, o jornalismo tende a ser um retrovisor. A gente prefere lidar com as coisas que aconteceram e não com as coisas que estão adiante da gente. A gente favorece o que é excepcional e que está à vista de todos sobre o que é comum e que está escondido de todo mundo. Como uma tribo, nós estamos mais interessados no homem que morde o cachorro do que do cachorro que morde o homem. Mas mesmo quando um cachorro planta seus dentes em um homem, existe pelo menos alguma coisa nova para relatar, mesmo que ela não seja muito notável ou importante. Pode haver outras coisas extraordinárias e significativas acontecendo, mas elas podem estar ocorrendo muito lentamente ou invisivelmente para o tic-tac impaciente da redação, ou para obter a atenção do leitor assediado pelas notícias e apressado no seu caminho para o trabalho. O que é mais complexo ainda, pode haver coisas que ainda estão para acontecer,
coisas que não podem nem mesmo ser descritas como notícia, porque notícia, afinal de contas, é o que já aconteceu. Então, se não é ainda notícia, se está no reino da previsão, da especulação e da incerteza, é difícil para um editor de notícias lidar com isso, não é o trabalho dessa pessoa. Por essas e outras razões, as mudanças no clima da Terra dificilmente chegam ao topo do noticiário. Essas mudanças podem estar acontecendo muito rápido para serem para o conforto dos seres humanos, mas elas acontecem muito devagar para o ritmo dos fazedores de notícia e, para ser franco, também para o ritmo da maioria dos leitores. Então, eu acho que esse é o contorno que ele dá dessa história e que, para mim, explica como poucos textos que eu já li o porquê das dificuldades que eu mesmo experimentei quando eu estava em redação de trazer noticiários sobre esse assunto. Eu comecei na Folha de São Paulo em junho de 2000, na editoria de ciência, que tinha acabado de ser reformulada pelo Marcelo Leite, e essa era uma área com a qual eu tinha já uma certa afinidade, mas não tinha ninguém cobrindo essas coisas nos jornais. Conferência do Clima, que eu me lembre, no ano 2000 existia um jornalista no Brasil inteiro que cobria sistematicamente conferências do clima, é um sujeito chamado Marcelo Teixeira, hoje ele trabalha na Reuters, mas era a única pessoa que cobria essas coisas, esses eventos internacionais, que era um negócio assim, era o nicho do nicho do nicho, era uma temática que tinha um palavrório muito, um léxico muito próprio, muito complicado de entender, cheio de siglas, e você tinha que lidar com LULUCF, CBDR, para complicar mais ainda, era tudo sempre em inglês. Né? Princípios do Rio, Brazilian Proposal, Protocolo de Quioto, UNFCCC, IPCC. Então, assim, eu fiz uma matéria uma vez só sobre os termos malucos das negociações, porque era um negócio assim, muito fora do alcance até de jornalistas e até de jornalistas de ciência, que são pessoas mais bem formadas que a média dos jornalistas em redação. Né? Então, isso em 2000, essa coisa começa, né, uma cobertura mais sistemática desse negócio na Folha. Em 2002, esse assunto tem uma espécie de... 2001 teve o terceiro relatório do IPCC, 2002 teve a conferência de Joanesburgo, a Rio+10, na qual a mudança do clima foi tratada, mas foi tratada um pouco de um jeito lateral. Ainda em 2001, começa uma coisa interessante, que eu acho que ajudou, paradoxalmente, a impulsionar essa cobertura, que foi o George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, abandonando o protocolo de Quioto e causando, como diria o Gilmar Mendes, uma grande confusão na comunidade internacional, porque é um pouco o instinto do jornalista, se o cara mal está fazendo o contrário, é porque o negócio deve ser bom. Então, o Bush, ao abandonar o protocolo de Quioto, criou um interesse gigantesco na imprensa em torno dessa questão, e esse interesse veio num crescendo desde aquela época. As pessoas começaram a... E aí eu falo muito do ponto de vista da política internacional, mas isso hoje em dia tem rebatimentos também em outras áreas, na economia, etc., na medida em que o governo americano
elege, em 2021, a mudança climática como grande eixo do seu plano de recuperação econômica pós-Covid, prioridade da sua política externa, etc. Mas isso começa com o Bush, com esse ato contrário à agenda, que imediatamente joga a imprensa do outro lado, a favor da agenda. Isso foi um efeito bem curioso. Em 2009, essa coisa chega ao pico do interesse global de imprensa e do interesse no Brasil também, porque teve a famosa Conferência de Copenhague, que é onde se negociaria o acordo substituto ao Protocolo de Quioto, que expirado ali há alguns anos. A gente precisava de um acordo que fosse, ao mesmo tempo, mais abrangente e mais eficiente do que Quioto. Quioto foi quase um programa piloto ali de corte de emissões. E no Brasil, ao mesmo tempo, a gente tinha o governo Lula reduzindo o desmatamento, adotando pela primeira vez metas de redução de gás de efeito estufa para o Brasil, que sempre foi super resistente à adoção dessas metas. E em Copenhague, o que era um tema de nicho ali, eu estava sempre acostumado a ver tratado no meu quadradinho por uma meia dúzia de jornalistas, virou a conversa da cidade. O mundo inteiro, a imprensa inteira, o interesse explodiu por esse negócio. Tinha mais de 2.000 jornalistas na Conferência de Copenhague. Era uma loucura. Nunca tinha espaço no centro de imprensa. O centro de imprensa era uma coisa enorme. Eu nunca vi nada parecido. Eu acho que eu nunca vou ver nada parecido. Acho que nem em Paris, quando as coisas andaram de verdade, você teve tanto interesse de imprensa quanto em Copenhague. E era aquela coisa assim, onde você esbarrava, onde você andava, você esbarrava em alguém que era alguém. Era tipo assim, uma hora você estava na fila do cachorro-quente, estava o Schwarzenegger passando, outra hora, eu lembro uma vez que eu estava entrando no centro de imprensa, voltando acho que do almoço, e tinha uma rodinha de jornalistas em volta de um sujeito assim, tipo de 1,5 m, magrelinha, com a calça vermelha esquisita. E o Gustavo Faleiros, acho que na época ele estava trabalhando no Eco, me puxou assim do lado, não, vem cá, vem cá, vem cá, vem aqui na entrevista. Eu falei, quem é esse anão? Esse é o Tom York, poxa vida, é o vocalista do Radiohead, que passou uma semana ali no meio da gente, com crachá de jornalista, acompanhando a Conferência de Copenhague. Como sabemos, Copenhague terminou numa grande decepção global, que era para ter sido, foi, né, o maior, até então, o maior encontro de chefes de Estado da história, acabou num fracasso retumbante. Esse tema, acho que deu uma refluída durante um tempo para voltar, e eu acho que aí para sempre, para o centro das atenções com o Acordo de Paris em 2015, toda essa mobilização no governo Obama para regular emissões, adotar metas, e um pouco a gente achava em Paris que finalmente esse assunto iria decolar, e aquela coisa que nós, jornalistas de ciência, que cobríamos clima, sempre defendemos solitariamente na redação, de que a gente está tratando de um tema que é transversal, para que essa coisa fosse finalmente entrar na pauta, no centro das preocupações da imprensa, né? Foi o mesmo ano desse editorial do Russ Bridger e da decisão do Guardian de, independente de qualquer coisa, botar isso no centro, na capa do jornal. Isso aconteceu mais ou menos, mas aí em 2016, todo mundo lembra, aconteceu a grande tragédia da eleição do Donald Trump, e esse assunto deu uma refluída para voltar com tudo agora, depois da eleição do Joe Biden. Eu acho que eu termino com esse recado. Eu acho que esse é um assunto que não tem a importância que isso ganhou para as áreas duras do jornalismo, né? política externa e economia. Eu acho que é uma coisa que não tem mais volta.
tem muita, acho que vai ter muita oportunidade de trabalho e de cobertura, vai ter muita notícia nessa área, e quanto mais as pessoas se interarem das complexidades do tema, e mais entenderem da ciência e das sacanagens políticas que estão por trás aí de toda essa negociação de clima, que é um pouco, pode ser um pouco exagerado que eu vou falar isso aqui agora, mas é um pouco o redesenho da disputa por hegemonia no mundo. Então, acho que quem entender disso vai ter muita notícia e vai se armar melhor para essa nova fase do tratamento desse tema aí na imprensa, que eu acho que é uma coisa que é irreversível neste momento. Tão irreversível quanto o aquecimento global. Obrigado, paro por aqui.